E aí galera, estou aqui em frente ao Museu House of Terror, ou Casa do Terror, né? Que é um museu que fala sobre a revolução que aconteceu aqui na Hungria em 1956. Então, esse ano fazem 60 anos, né? A comemoração dessa revolução, que foi a primeira contra o comunismo, né? Depois da Segunda Guerra, a União Soviética, que teve o pretexto de ajudar vários países contra o Hitler, acabou que depois que acabou a guerra eles não saíram dos territórios. Então vários países, né, toda a chamada cortina de ferro, Polônia, Hungria, né, a antiga Tchecoslováquia, né, Romênia, enfim, Letônia, Estônia, todos esses países foram ocupados. E todos os países que você vai, o pessoal odeia o comunismo. Não só porque foi uma ditadura, tiraram os direitos deles, eles não queriam que os russos, né, dominassem. E o estilo de vida comunista, né? Eu conversei com várias pessoas, né, em vários lugares e todos falam a mesma coisa, né? Quer dizer, esse Estado, né? Aquele Estado que domina tudo, que não incentiva empreendedorismo, inovação, tecnologia, enfim, mas a gente romantiza no Brasil, né? A gente acha que é uma coisa boa, enfim, porque a gente nunca viveu, né? A gente, né? O pessoal sonha com o comunismo tomando cervejinha e, né, no boteco, mas as pessoas aqui que viveram a perseguição, as Stasis, a KGB, enfim, todo mundo fala que era terrível, o serviço horrível. Se você vai para os países, né, como Ucrânia, você vê que eles não tinham dinheiro para nada, não tinham comida, basicamente. O que está acontecendo na Venezuela, né? Então olha aqui, um monumento, né, para a cortina de ferro. E aqui, né, tem essa exposiçãozinha na rua, que hoje é segunda, tá fechado. Mas eles contando, né, ó, devemos nós viver como os escravos ou como homens, né? Ó, eles isolaram o leste do oeste, né? Dividiram a Europa e o mundo em dois. Tomaram a nossa liberdade, né? Nos mantiveram cativos e com medo. Nos atormentaram e nos humilharam. Humilharam, né? Finalmente nós derrubamos a cortina de ferro. Então aqui você consegue ver, né, o que foi massacre. Jovens lutavam, falando que crianças de 13, 14 anos iam lutar, professores, estudantes, donas de casa, enfim, população mesmo se levantou, né, contra o comunismo e pagaram preço, né, porque eles foram massacrados. Mas o importante é que isso deixou uma repercussão, né? Olha só, aqui, né, tem fotos, tem relatos das pessoas, né? Ó. Eles tiveram uma breve vitória, né? Durou 2 semanas mais ou menos só. Mas logo em seguida, né, a União Soviética se mobilizou e veio com tudo e esmagou eles, né? Mas é impressionante assim o relato das pessoas, né, sobre a importância que teve, né? Porque foi um primeiro marco, né, no movimento contra essa ocupação, né? E vou ler aqui para vocês alguns. Olha só, né, o próprio Boris Yeltsin, né, falou em 1992 que a tragédia de 1956 continua como uma mancha, né, na história soviética que nunca vai ser lavada.
filósofo, né, o Albert Camus, diz que o sangue húngaro é um tesouro europeu, né, e que eles têm que proteger cada gota. Isso ele falou em 1957. O Helmut Kohl, né, que foi chanceler alemão, né, diz que os húngaros, né, eles eram sedentos pela liberdade, e isso se espalhou pelo leste europeu, né, e foi uma das coisas que levou à vitória contra o regime comunista em 1989. Então, enfim, é só para deixar claro, né, porque muitas vezes o pessoal não tem oportunidade de visitar esses países, né, mas tanto na Estônia, que eu já fui uma outra vez, eles têm um museu contra o comunismo. Na Ucrânia, enfim, estão em guerra contra a Rússia, mas na Ucrânia, né, vários lugares você tem, enfim, monumentos contra o comunismo. Aqui, pra você ter uma ideia, na bandeira húngara hoje, todas as bandeiras têm um buraco cortado, que é onde tinha o símbolo comunista da foice e do martelo. Não é que eles, por exemplo, apagaram só e deixaram só as cores da bandeira. Não, eles deixaram um buraco na bandeira, cortaram literalmente. Então as bandeiras têm um buraco para deixar claro como é que foi, né? Assim, como eles queriam se livrar do comunismo. Então, enfim, só para lembrar que na teoria é uma ideia interessante, mas na prática não funciona. E ainda bem que no nosso país caiu essa tentativa, né, que, enfim, usam o social e o povo para roubar. E historicamente sempre foi assim. Isso aí, galera. Estamos aqui. Agora vamos mudar de assunto, né? Mas enfim, é importante a gente, né, ter isso em mente e lembrar